Foz do Iguaçu, um clima gostoso, não está tão calor, não está tão frio. É exatamente 1 hora aqui na sua RCI, sempre ao seu lado. Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM. Meu nome é André Chataloff, estou aqui representando a APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. E o nosso programa sempre bate um papo com vocês sobre o projeto de vida. O que é projeto de vida, né? É justamente você buscar para si um questionamento. O que você anda fazendo? Quais são suas metas, os seus valores? Aonde você quer chegar? Você tem algum sonho, alguma grande ideia de realização? Então, esses são os assuntos que nós discutimos aqui. Vamos estudar as metas, os projetos de diversas pessoas. Hoje temos aqui o entrevistado Thiago Ribeiro, que ele vai falar sobre o especialismo pessoal e a programação existencial, que é o projeto de vida. Então, sempre é um assunto muito pertinente para o quê? Darmos valor ao nosso dia a dia, aproveitar essa existência, aproveitar a nossa maturidade, a nossa lucidez, e, de alguma maneira, com isso, tornar essa existência mais produtiva, que a gente não se arrependa do que deixou de fazer. Então, esse é o objetivo, é gerar reflexão. Sempre nós trazemos aqui no início do programa uma pergunta do dia, ou seja, é uma ideia, é uma questão para levar aí a uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre princípios proexológicos. O que são princípios? Princípios são condições em que geram ali uma ideia sobre algo que acontece na nossa vida, algo que acontece inclusive na nossa programação existencial. Exemplo, qual que seria o princípio? E essa é a pergunta de hoje, o que você vai avaliar. Qual que seria o princípio de um determinado exemplo que eu vou citar? Um ex-madeireiro, que ele é o que a gente chama, um madeireiro, ele está cortando árvores. A gente percebe, do ponto de vista evolutivo, que a árvore tem vida. Assim como a alface tem, assim outras coisas mais. Mas a gente percebe que as árvores são importantes para o nosso planeta, não é mesmo? A gente sabe que você vê ali quando, na última reunião do nosso presidente lá com os países mais importantes do mundo, que é o G20, você viu que um dos temas foi justamente se o Brasil ficava ou não no protocolo, né, que foi assinado em Paris, que é justamente de preservação ambiental. E até empréstimos e condições financeiras favoráveis, até o acordo, né, da relação do Mercosul com a União Europeia estava pendente aí do processo da preservação da mata, né, principalmente a mata que nós temos no Brasil, a mata... Como? Amazônia. Não é só Atlântica, não. O pessoal está aqui falando Atlântica, não. A gente está falando da Amazônia. A grande Amazônia, a gente sabe que todo o calor, né, que a Europa está sentindo hoje no verão é fruto do desmatamento diretamente da Amazônia. Por quê? Você tem baixa umidade e isso faz com que esses ares, né, que são verdadeiros rios aéreos, né, os ares mais frescos, a umidade, ela não refresque o verão, e a gente está percebendo que chegou 45 graus, basicamente, na Europa, na França esse ano. Então imagina, eles nunca tiveram essa temperatura na França. As casas não são feitas para isso. E a gente percebe então que as árvores, elas têm um papel dentro do sistema planetário. Agora, então, você percebe que a árvore, então, ela tem um significado, ela tem um valor, né? Do ponto de vista até da qualidade de vida. E o que a gente percebe? Que uma pessoa, pegando um exemplo, que passa-se vidas como madeireiro, e aí, numa outra existência, ela se torna um plantador de florestas, ou seja, ele vira uma pessoa que ela é amiga das árvores. O que aconteceu com o princípio conscienciológico? Ou seja, o que aconteceu aí de diferente? Então, pense sobre o assunto. Nós vamos, no final do nosso programa, falar sobre essa ideia. Antes também, vamos sempre falar sobre o momento da autogestão com Caio Polizel. Ele vai dar uma geral aqui, às vezes ele fala sozinho, às vezes ele traz uma entrevista, mas é uma reflexão muito séria sobre
como você vai fazer a gestão do seu da sua vida, né? Você está assumindo as rédeas? Vamos ao Caio Polizel. Agora o Momento Autogestão. Agora o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossas mídias sociais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e estou aqui com o pesquisador Henrique Ribeiro. Vamos falar um pouco hoje sobre uma temática muito importante de se refletir, que é a aplicação da autogestão existencial numa superação de doença, num impacto que o Henrique vivenciou e como ele foi superando aplicando a autogestão. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Caio. Henrique, o que você poderia falar para os nossos ouvintes de quais estratégias você utilizou para esse processo de superação? O que você fez no seu dia a dia? Então, Caio, eu em 2012, eu estava no meio assim, de uma série de problemas financeiros, que eu sou um empresário em São Paulo, né? E a coisa estava assim, muito complicada para mim. Eu resolvi fazer alguns exames médicos para ver como é que a minha doença estava, a minha saúde estava, né? Certo. Aí, no início de 2013, para minha surpresa, eu recebi um diagnóstico de um tipo de câncer linfático, linfoma não Hodgkin. O diagnóstico que o médico nos deu, assim, foi impactante. Quer dizer, o problema financeiro que eu tinha, né, que eu estava passando, era um problema que eu já tinha, assim, lidado várias vezes e tal. E o problema da doença, o que eu ia fazer, sabe? Aquela notícia me impactou de uma forma que eu falei, puxa, eu perdi o chão, sabe? Me veio a pergunta, eu vou jogar a toalha? Eu não sou desse tipo de esmorecer diante de uma problemática da vida, que eu já superei várias situações. As adversidades ocorrem normalmente. Isso, as adversidades da vida que a gente encontra, né? Sim. Então, como lidar com esse problema da doença, né? E o problema financeiro. O problema financeiro, para mim, não teria problema, mas o problema da saúde era uma situação muito impactante para mim, entende? Certo. Foi esse diagnóstico que me deixou, assim, numa situação muito desconcertada em relação à época. E aí, como que você lidou com isso? Porque você tem uma empresa e você teve que ajustar toda a sua vida para um cuidado com a Sim. saúde. Então você teve que fazer exames, você teve que se dedicar, aquilo tudo que você se dedicava para uma área da vida, que era a área profissional, você teve que se dedicar para a área da saúde holossomática. Cuidar de mim, né? Cuidar de você. Cuidar de mim. Então, o que eu fiz, né? Passei por um período de luto, né? Assim, reflexão, fiz uma série de levantamentos da minha vida, fiz uma retrospectiva geral do que eu tinha feito da minha vida. Porque eu entendia, Caio, que eu tinha que fazer muita coisa ainda nessa vida, né? Eu já tinha realizado uma série de reciclagens, né? Mas eu entendia que tinha algo a mais. Eu estava, vamos dizer assim, aquém das minhas condições proexológicas que eu propus para mim nessa vida, certo. Entendeu? Isso foi o que me deu, assim, a força, tá? Aquela força interior, para eu fazer uma série de metas, entende? Para eu superar a situação. Uma das metas, cuidar da minha saúde física, porque era através da minha recuperação da saúde física que eu poderia realizar todas as etapas da minha ProEx, que eu imaginava que tinha muitas, entende? Muitas etapas ainda pela frente. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, fazer o monitoramento da doença, cuidar da minha alimentação, do meu regime físico, da minha tranquilidade, porque até então eu estava envolvido numa série de problemáticas e eu não tinha tempo para mim. Certo. Então, o primeiro passo, ter tempo para que eu pensasse, sabe, com mais tranquilidade, para eu entender quais os comportamentos que eu precisaria mudar, entende? Para eu ficar menos tempo para o psicótico no extrafísico, eu realizar o máximo possível da minha ProEx. Muito bom. Pessoal, vocês viram aí que esse é só um começo de uma reflexão. O Henrique tem artigos escritos sobre esse tema, tá, para ser publicado na revista Proexologia. Eu vejo que quem se interessar por esse tema tem que começar pelo primeiro ponto, né? Estamos falando de autogestão.
Ele Sim. começou a reorganizar a vida dele, colocando metas, colocando um encaminhamento diferente para ser exitoso. Então, esse é um tema para você que está aí nos ouvindo, pensar, refletir, e fica aqui mais uma oportunidade para o Momento Autogestão ampliar todas as suas reflexões. Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado, Caio, pela oportunidade. Até a Obrigado próxima. todos. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram? Bem, antes de a gente começar a nossa entrevista, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Para quem não pegou no começo aqui, olha, nós estamos com o seu programa, o nosso projeto de vida, aqui na sua RCI, sempre ao seu lado. São 13 horas e 14 minutos. Meu nome é André Chataloff. Estamos hoje aqui com um grande entrevistado, o Thiago Ribeiro. O Thiago, ele vai falar sobre o tema especialismo pessoal e a programação existencial. Ou seja, você sabe o que você está fazendo nessa vida? Você está fazendo o que gosta? Bem, todas essas são perguntas pertinentes a esse tema. Vamos falar um pouquinho aqui do Thiago. O Thiago Ribeiro, ele é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Ele é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp. É voluntário da Consologia aí desde 2001, ele faz voluntariado há muito tempo, é docente desde 2003 e também está voluntariando na Apex, que é uma das patrocinadoras, é a patrocinadora principal aqui deste evento que vocês estão acompanhando, que é o Projeto de Vida. Então vamos lá, tudo bem, Thiago? Como que vai? Tudo bom, André? Obrigado aí pelo convite, todos os ouvintes também, é um prazer estar aqui. Acho que vai ser muito positivo aí compartilhar as experiências aí. Muito bom. Tiago, é interessante aqui que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, que você é formado em terapia ocupacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua escolha desta área e como você é justamente focado no especialismo pessoal, ou seja, busca que a pessoa ela tenha essas respostas, né, do que ela melhor sabe fazer, o que ela mais pode contribuir dentro do processo social, ou seja, ser uma mini peça dentro desse maxi mecanismo que é a vida humana. Eu queria que você falasse, então, como você chegou nessa profissão. Bacana, é interessante porque sempre me motivou e pensei muito como um princípio buscar coisas que faziam sentido para mim, né? O que é significativo para mim. Então, até curioso também, porque nessa fase da escolha da profissão eu não tinha bem claro, até assim, próximo aí, terminando o colegial, né, o ensino médio, do que eu ia fazer. No momento envolvido um pouco com música, na adolescência e tal. E aí eu acabei olhando lá, guia do estudante, mapeei um pouco e foi claramente que eu conheci a terapia ocupacional, olhei a profissão e vi que ela tinha muita relação com esse processo de ajudar as pessoas, que isso é um princípio que eu também sempre tive, sempre procurei pensar em algo que eu pudesse fazer que isso tivesse relação, né? A questão de você fazer algo, trabalhar com algo que ajudasse as pessoas, e ligado ao campo da saúde mental, que era um campo que eu já me interessava, né? E a terapia ocupacional, ela trouxe muito isso para mim. Então, procurei olhar um pouquinho o que fazia, mas bateu muito logo de início, assim, essa escolha. Então, a partir disso, eu fiz a formação. É interessante, bem bacana a tua área. Ela tem uma relação direta com a NR9, quer dizer, a norma regulamentadora 9, lá, portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala lá sobre questão da segurança do trabalho. Tem alguma relação direta com isso ou não? Então, a terapia ocupacional, o termo, né, ocupacional, muitas vezes a pessoa ela até remete ao contexto da empresa, Okay. né? Mas esse é uma das especialidades da terapia ocupacional. É uma ponta. Que é trabalhar com essa parte da ergonomia, a parte funcional da pessoa, né? Uhum. Mas a essência, né, a terapia ocupacional, ela vai buscar a qualidade do desempenho da pessoa na vida dela. Buscar independência, que a pessoa tenha independência nas atividades da vida diária, no trabalho, nas relações que ela ter uma vida ativa, funcional, né? Então é uma profissão que ela trabalha muito com o pragmatismo das pessoas, buscá-las, né? Buscar sempre que a pessoa tenha aí esse desempenho prático, positivo, né? Ok, muito bom. Olhando assim de uma maneira geral, né? Você chama a atenção aqui no tema, esse especialismo pessoal. Eu queria que você
falasse um pouco da importância da pessoa ela entender ou de ela identificar-se com algo e ela entrar num viés. Eu queria que você respondesse uma seguinte questão, assim, é mais importante a pessoa ela ter um foco principal na tua meta de vida, no seu projeto de vida, ou ela é mais importante ser generalista, saber de tudo? O que você está chamando a atenção do especialismo? Eu queria que você abordasse essa ideia. Tá. É interessante porque traz esse contraponto, né? O especialismo, ele traz ao mesmo tempo que é um aprofundamento numa linha de atuação, de assistência, mas que ao mesmo tempo exige de você, e eu acho que é essencial, a pessoa buscar um nível de generalismo, de conhecimento amplo, né, sobre o contexto que ela está atuando. Então, eu estou trazendo o contexto do especialismo, aí no meu caso, em relação à saúde mental, mas a importância de você entender e ter uma visão ampla, né, e completa no contexto da saúde. Isso pensando nesse universo, né, que aí a gente está trabalhando pensando em saúde. Então é importante sim, ao mesmo tempo, a pessoa ter um generalismo de conhecimento, porque vai ajudar ela a ter uma amplitude de pensamento, de ideias do que ela vai trabalhar naquele contexto, mas ela aprofundar sim, e ela ter um nível de especialismo também no contexto que ela atua. Entendi. E como aconteceu no seu caso de buscar esse especialismo pessoal, né, ou seja, a sua linha, desde lá da infância? É possível a gente, logo nesse período novo, né, no inicial da existência, a gente já ter uma ideia de quem é aquela personalidade, ela veio para quê? Ou é muito cedo, de repente, isso ainda? Isso é curioso, né? Porque é interessante a gente se observar mesmo, Por né? exemplo, nos seus filhos, você vê isso acontecendo? Você fala assim, olha, Sim, você então, tem hoje duas filhas. isso. Você vê uma característica ali, meio que de especialidade entre uma para outra? Então, eu consigo mapear o perfil, né? E o que cada uma já traz De de bagagem. linhas, de habilidades diferentes. Então, isso é muito curioso, né? Isso é É possível sim. esboçante, no caso, né? Com certeza. E aí, nesse momento que a gente vê, e até quem, né, os ouvintes que têm filhos ou sobrinhos, ou na família que tem ou mesmo na própria experiência pessoal, né? Uhum. Lembrar disso, como que era na infância, que traços, o que a gente já manifestava, né? De tendências, sabe? De escolhas. Até, por exemplo, a gente fala na questão da criança, de brincadeiras. O que a criança gosta de brincar? Né? Qual que é o repertório? E eu acho que isso é um ponto interessante. Quando a gente fala do especialismo, isso até mesmo já presente na infância, qual que é o repertório que aquela consciência, né? Então aquela pessoa, desde a infância já traz. Então, isso bacana porque a gente já vê que isso já, né, com certeza isso já vem de outras vidas, ela não nasce zerada, né? Ela já traz um repertório dela e que é manifesto já na infância. E olhando assim, o que você percebeu na tua infância? Porque, pelo que a gente viu aqui, a gente conversou, na tua infância você tinha uma facilidade artística, né? Você gostava de música, os seus irmãos gostavam de música, então existe uma facilidade de interação, de comunicação. Então, o que você viu ali do ponto de vista que reflete hoje, que de repente você até escolheu fazer terapia ocupacional, né, que nem a gente está conversando aqui, que terapia ocupacional não é uma atividade muito antiga, não é? Como que surgiu, como que você identificou e viu esse link e falou assim, olha, é isso que vai ser para minha vida, como que é? Então, pelo menos se eu pensar aí na questão da minha infância, eu identifico, assim, algumas qualidades, então, traços pessoais, né, que me geraram uma predisposição para atuar nessa área, né, que é aquela questão eu sempre gostei muito, né, de interagir, nessa questão, até mesmo o meu perfil, assim, um perfil mais tranquilo, de sempre buscar aí, até mesmo nas relações com meus amigos, sempre um nível de buscar que as coisas estivessem bem, todo mundo tivesse uma Ou seja, relação uma positiva. atitude mais assistencial. Isso, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre identifiquei para mim.
E também sempre já me interessei em buscar, até mesmo através dos meus pais, de participar de atividades de assistência, né? Uhum. Mesmo quando eles participavam, por exemplo, de centro espírita, nas linhas, né, que eles foram caminhando, eu sempre me interessei por isso. Ok. Então, esse contexto é um elemento bastante importante. Talvez ele não tivesse relação direta, né, com o contexto da saúde mental, mas ele mostrava elementos que hoje na minha área, na minha atuação, são importantes ter, né? A pessoa tem um nível de desenvolvimento de empatia, de acolhimento, essa gostar de interagir com as pessoas. Então, isso são elementos que isso já era percebido ali, né? Aí você enveredou para esse lado da saúde mental, né, que nem você comentou aqui. E isso afeta, né, o que a gente percebe do ponto de vista do grupo Karma, né? O que é grupo Karma? O grupo Karma seria aquela questão que muita gente já ouviu falar do Oriente, do karma, né? Karma tem a ver com essa relação de... Eu sei que tem muita gente que vai usar uma palavra do que é de ônus e bônus, mas existe sempre essa mão de via dupla, né? Ou seja, você tem benefícios por ter feito coisas positivas ou fazer coisas positivas, e você tem malefícios se você fizer coisas negativas, ou seja, coisas que malfazejam aos outros. Então, essa relação de troca, né, com o cosmos, do ponto de vista do que você faz, você recebe. Existe uma colheita, vamos dizer assim. E quanto mais você ajudar os outros, do ponto de vista da assistencialidade, não é, Tiago? A gente percebe que as pessoas existem, tipo, uma força que vem te ajudar também. Então, é estratégico do ponto de vista evolutivo, e você traz um pouco sobre isso, entender sua especialidade pessoal para você melhor poder agir com relação ao grupo, às pessoas que você conhece, ou seja, fazer um papel social, não é? E eu queria que você falasse por que você, de repente, foi lá estudar esse processo da saúde mental e o que isso meio que alavancou, né, do ponto de vista do seu projeto de vida. Então, é interessante que e aí é um processo também de identificação. Eu já, na minha família mesmo, tive vivências e tenho vivências desse elemento, nesse contexto da saúde mental, né? De familiares que fazem tratamento, que fizeram. Isso também era um universo que me chamava atenção, tá? Então, mesmo não tendo claramente que eu pudesse trabalhar com isso, né? Ou seja, você está dizendo, por exemplo, que você teve parentes seus que usou serviços de alguns especialistas dessa área. Sim. Isso, de alguma maneira, esse acompanhamento de ter um caso familiar que está recebendo uma assistência, de falar assim, poxa, esse trabalho desse cara aqui é interessante, ou seja, o que ele faz, o que ele estudou para fazer o que ele faz, né? Mais ou menos assim? Isso, esse universo, né, da mente, das emoções, de buscar até de ver o quanto que era importante a pessoa buscar o tratamento e estar melhor com isso, né? Então isso é uma coisa que me chamava atenção. Ao mesmo tempo, isso já começou a me dar um indício aí dentro desse contexto. E também, ao mesmo tempo, filmes que eu via que me davam impacto, sabe? Do contexto, e aquilo dá uma repercussão para mim. Agora, então, queria que você ajudasse a gente, Thiago, como que eu posso fazer para fazer o mapeamento da minha linha de assistencialidade e para o nosso ouvinte também fazer o dele. Mas espere um pouquinho, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Olha a dica. Pessoal, aproveita essa tarde de sábado, estamos aqui com o Thiago, fortemente falando sobre coisas bem importantes. A gente deixou no ar aqui porque ele começou a falar do processo da linha, porque ele foi estudar saúde mental, até mesmo para ele poder nos ajudar, como que ele fez o mapeamento da linha da assistencialidade, porque eu acho que é interessante, né, Tiago? A gente pode ter muitas coisas, principalmente às vezes na infância, que a gente acha interessante. Tem coisas que são interessantes, mas que são moda, né? Então você vê assim aquele personagem da novela, tal, ele tem aquela postura, e aí fala assim, nossa, eu quero ser assim quando crescer, né? Então tem essa situação do um processo de marketing, né? Ou algo que está em evidência na época.
Mas fora isso, existem acontecimentos, fatores que a gente vai passando, e você chamou até o caso ali, por exemplo, um familiar teu, de repente, que precisa de uma assistência específica. E isso, de alguma maneira, faz parte da tua vivência, faz parte dos inputs que você vai recebendo, né, logo cedo, e você fala, poxa, mas aquele trabalho é interessante, aquele trabalho é legal. E isso, de alguma maneira, vai criando aquela semente que vai, de alguma maneira, desembocar do que eu vou querer ser, o que eu quero fazer, o que me motiva, o que eu tenho curiosidade de ler e aprender, né? E agir. E, basicamente, você estava começando a falar aqui desse mapeamento. Como que você sugere para a gente aqui, o pessoal de casa, tá, de alguma maneira, avaliando essa linha de assistencialidade, já que a gente percebe que a assistencialidade é algo muito positivo, né? Do ponto de vista de evolução, do ponto de vista da lei do karma que a gente estava trabalhando. Isso. E é interessante, né, também falar, André, que a ProEx, né, ela traz a assistencialidade como uma essência, né, dentro do que a gente vai fazer, né? E aí, para mim, então, alguns indicadores foram interessantes, porque mesmo quando mapeando esse processo, eu comecei a identificar que essa população, pensando nesse grupo da saúde mental, principalmente nesse contexto de pessoas que eram excluídas, pessoas que tinham uma desvantagem social em relação à própria doença que passavam. Então, por exemplo, filmes que eu via de pessoas que né, que a gente vê da saúde mental, mostrava todo esse contexto da exclusão, os maus tratos, desde né, na época antiga, como que esse contexto da saúde mental, as pessoas eram tratadas, isso sempre teve muito impacto para mim, sabe? E sempre valorizei o quanto que é importante o processo de humanização das pessoas e buscar esse processo de autonomia para elas. Então, isso para mim, e aí eu trago muito como um exemplo prático, a gente identificar quais causas nos movem, né? Isso é uma causa minha, eu acho que é uma causa que sempre me impactou. E eu acho que para os ouvintes isso pode servir como uma dica, assim, sabe? De que causas me impactam no mundo, né? O que quando eu vejo aquilo, me dá uma repercussão e eu vejo que eu tenho a ver com aquilo e que eu posso contribuir de alguma maneira. Acho interessante o que você está trazendo, né, Thiago? Porque tem muita gente que escuta desde, às vezes, de cedo, de berço, falando, olha, fulano, você tem que trabalhar, você tem que estudar algo para ganhar teu dinheiro, seu ganha-pão. E eu acho que quando os pais falam isso, principalmente para as crianças, para os adolescentes, que isso é importante, a gente sabe que eles vão ter que buscar autonomia financeira, eles vão ter que buscar saída de casa, isso é algo positivo, é algo saudável e esperado, né? Mas, ao mesmo tempo, os pais, eles podem errar, né? Por exemplo, projetando profissões que eles gostariam de ter feito para os filhos, não é? Então, às vezes, o filho lá, ele não quer ter e continuar o escritório de advocacia do pai. Fala assim, poxa, meu pai é advogado, tal, eu sei que é cômodo para mim se eu me tornar, estudar direito, etc, mas eu não sei se eu quero ser igual ao meu pai, né? Ou então, meu pai é dentista, ele vai ter um consultório já preparado para mim. Às vezes eu não sei se eu quero, né, aquela vida, né, tipo, por quê? Porque às vezes eu não curto, às vezes eu acho legal, mas... Então, como que você vê essa ideia da pessoa, então, ela ficar tão preocupada com o dinheiro e ela esqueceu o processo que está na essência dela, que você está trazendo, você fala assim, poxa, são coisas ali que te animam, te dão motivação, e que isso, de alguma maneira, vai ter um impacto na sua vida, né? Como que você falaria para um pai desse, para uma mãe, que até com a boa intenção fazem isso? Então, eu acho que um ponto é aquilo, né? Eu acho que a gente, quando faz o que gosta, a gente consegue se aprimorar mais, se desenvolver mais e ser um excelente profissional fazendo o que a gente gosta, né? Então, esse já é um ponto essencial em termos de escolha, né? Do que só a gente pautar a escolha profissional pela questão do retorno financeiro, né? Então, acho que os pais, é importante eles incentivarem que os filhos conheçam um pouco quais são os interesses deles, né? Que sim, conheçam também o campo profissional, como é que é aquela área que ele vai entrar, mas não só isso, como pesando, né, em termos de escolha, o campo profissional. Porque eu mesmo pegando a terapia ocupacional, uma profissão que não é muito conhecida, tem um mercado que está crescendo em relação a isso, né? Mas isso não foi uma preocupação de que, eu vou fazer isso, mas é uma profissão que não tem muito retorno financeiro, ou
né, a entrada no mercado ainda as pessoas aí estão conhecendo, ou dependendo de onde eu for, o campo ainda não vai estar muito estabelecido. Isso nunca me preocupou muito, porque eu sei que eu fazendo o que aquilo, né, que aquilo tinha sentido para mim, eu ia ter um nível de especialismo, eu ia ter um nível de aprimoramento e isso ia ser natural, eu ia ter um lugar em relação a esse, né, ao mercado de trabalho. Então acho que tem esse meio termo, né, essa dosagem aí que é importante. E eu vejo que você também traz aqui uma informação da pessoa ter um senso de norte para onde ela quer chegar, não é? Porque é aquela ideia, acho que Sêneca falava muito sobre isso, é que não há vento favorável se eu não sei para onde eu vou, né? E você está aqui chamando a atenção se eu tenho um senso norteador, um senso que me leva a uma direção, isso de alguma maneira nos favorece. Mesmo se é importante, eu acho que uma pessoa ela avaliar esse parâmetro, e mesmo se ela descobrir depois que não é por aí, mas é importante ela, de alguma maneira, ela não ficar de braços cruzados, esperando que vai cair alguma coisa do lado e falar assim, não, faça isso, né? Isso, sim, Então, sim. você está trazendo coisas que esse especialismo pessoal tem a ver com diversas situações e que vai mexer com algo que entra um aspecto motivacional. Só que é interessante, né, Thiago, acho que queria que você fizesse só um contraponto, acho que vale a pena nisso. Eu sei que hoje tem profissões modernas, e a gente já discutiu isso aqui na rádio. Por exemplo, tem o filho fala para a mãe, eu vou fazer game. Aí o pai torce o nariz e fala, pô, cara, mas game é jogo, isso daí você vai morrer de fome, né? O Sim, pai já chega e joga uma água fria no filho e fala, olha, rapaz, você na verdade quer viver nas minhas costas, né, o resto da vida. sim. E aí, a gente sabe que tem um lado, isso que eu queria que você ajudasse, Thiago, nesse aspecto que você anda trabalhando com essa informação. Até que ponto aquilo lá é real, é tipo uma possibilidade de futuro, e até que ponto é uma viagem na maionese? Então, acho que até você trouxe esse elemento, né? Tem coisas que são da moda, do momento, e aquilo está muito em alta, e isso sim vai dar em principalmente para adolescente, né? Vai impactar. Nossa, que legal, ó, como é que é legal fazer isso, tal. Mas é interessante a gente começar a diferenciar o que pode ser, às vezes, um hobby, né? Um Uhum. interesse de um repertório pessoal, que isso é super positivo a gente ter, do que aquilo que eu vou ser e vou usar para o meu trabalho, para a minha profissão. Uhum. Eu acho que um elemento que ajuda a gente a mapear isso, pegando até esse exemplo do adolescente com o pai, é os pais observarem o quanto que aquele filho ele está se dedicando àquilo, quanto que ele mostra de fato que aquilo tem um peso além do que um gosto só momentâneo, entende? É o quanto que ele vai se dedicar, o quanto que ele se empenha, o esforço que ele mostra e ao mesmo tempo a gente consegue perceber, como eu até falei para as minhas filhas, eu começo a ver já, principalmente na mais velha, que tem 11 para 12 anos, algumas habilidades, eu já começo a ver mais ou menos a área que talvez ela possa, né? E que tem a ver com o que ela mostra de talentos e de algo que ela faz e aquilo quando ela faz aquilo, nossa, ela fica um tempo, se dedica e não é só passageiro, sabe? Então isso são alguns parâmetros, né, que vão dar mais densidade, né, e peso para a gente diferenciar o que pode ser um caminho para ela trabalhar com aquilo ou um interesse, um hobby, algo que é, né, mais ligado a essa linha de lazer ou, né, de preferências pessoais e não só trabalho. Isso eu acho que é muito importante. E você vê que essas ações, por exemplo, que a pessoa vai na psicóloga e vai fazer um teste vocacional, seria por aí? Você faria isso com o teu filho, do ponto de vista de tentar enxergar meio que logo ali precocemente a vocação? Quais são as dicas que você daria do ponto de vista dessa materialização? Então, eu acho que é bacana assim a gente oferecer para os filhos uma oferta, né, uma possibilidade de ele participar de atividades, né? Então, Aham. às vezes fazer algum curso, fazer uma atividade em linhas De variadas. interação com áreas diferentes? Isso, por exemplo, enfim, a gente sentindo buscar também deles
o que que vai interessando, e a gente vai sentindo, na medida que ele faz um curso de tal, vamos ver como que ele lida com aquilo, qual que é o retorno, como que ele se mostra envolvido com aquilo, né, que ele está fazendo com aquele curso, com aquela atividade. Isso ajuda a gente também a mapear, que pode ser em algum momento, de repente, testes assim, alguma avaliação, se de repente ainda está um pouco mais vago, pode ajudar sim a nortear, né, os testes vocacionais. Participar Então, dessas feiras de profissão, você acha então, isso legal? é bacana, eu acho que é legal, porque traz, até como eu te falei, a gente começa a visualizar se aquilo que eu estou vendo do profissional, aquilo eu me vejo também naquela condição, né? Como eu falei, eu quando escolhi a terapia ocupacional, eu escolhi no Guia do Estudante, que é um livro que mostra profissões Diversas, né? diversas, eu fui folheando folha por folha, e aí eu falei, opa, isso aqui é interessante. E eu Aham, fiquei em terapia ocupacional e musicoterapia. ok. Música é um repertório que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu clareei que, não, a terapia ocupacional, ela abrange mais um contexto que vai fazer sentido comigo. Agora, Thiago, eu queria que você olhasse aqui o exemplo da tua casa, né? Eu sei lá que eu sei que teu pai, por exemplo, tem um empreendimento. E ele falou assim: olha, eu queria que algum dos meus filhos cuidasse desse empreendimento. De repente fosse ver ser médico, né, tal, ser oftalmologista. Ou seja, a pressão, né, do fogo amigo, não é? Sim, É o sim. fogo amigo, que é lá, eu quero te ajudar. E aí, como que você saiu dessa? Mas você não responde agora. Você vai um rápido intervalo comercial e logo, logo você fala. Você está nos acompanhando na RCI, sempre ao seu lado. Estamos aqui com o professor Tiago Ribeiro. Tiago, está aqui numa sinuca de bico. Por quê? Porque é aquela história, né, pessoal? A gente sabe. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então a gente está querendo que o Tiago, que está orientando aqui a gente, vendo a questão do especialismo pessoal até na infância, nos seus filhos, né? O que a gente pode ajudar do ponto de vista de um projeto de vida, como que a gente pode nortear, favorecer ali. E a gente está vendo aqui a questão que na casa do próprio Tiago, o pai dele ali tinha um processo comerciante e ele queria justamente, falou, pô, eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma situação, eu queria que um dos meus filhos, ele teve quatro irmãos, né, esse É Tiago? isso. 3 irmãos. Três irmãos, É. né? E uma irmã. Eu falei assim, ó, São 2 irmãs e um irmão. duas irmãs e um irmão. É, Então, mas são em quatro somos filhos. em 4. Então, um dos quatro tinha que pegar o negócio, não é Sim, possível? quem vai Imagina, me né? substituir aqui na E empresa? aí, Quem vai ser Thiago, meu, né? como que vocês saíram dessa? Então, esse é um processo realmente, a gente vivenciou muito, né? Acho que pelo meu pai ali, essa questão, ele é comerciante, então a gente sempre teve lá no comércio, né, com ele ali, isso é algo que a gente vivenciava ali. E aí chega na adolescência, realmente é o momento que a gente começa a ter que se posicionar, né? E eu acho que esse é o ponto, o Isso. posicionamento, né? É, Ou seja, é importante o tinha jovem se posicionar. Isso. Tinha, assim, uma tendência, né? E aí, né? O que vocês acham? Vem aqui trabalhar comigo. É, tem uma expectativa natural, acho que dos Lógico. pais de que o filho pode seguir aquele trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, assim, lá a gente, né? O ambiente familiar, pelos meus pais, eu tive ao mesmo tempo uma abertura, embora que talvez internamente, em algum momento, ele ficasse, pô, você vai escolher isso mesmo, né? É. Mas ele nunca me reprimiu, sabe? Ele nunca reprimiu Ou a seja, gente. respeito. Isso, ele dava liberdade nesse sentido, ele deu, né, essa liberdade, isso foi muito Isso é positivo. fundamental, né, Thiago? Mas isso acontece muito, né? A gente vê muitas famílias que os filhos acabam entrando naturalmente, porque já estão lá, aquilo é muito forte da empresa, às vezes já é uma empresa familiar, e vão seguindo, e eles às vezes não olham para si, né, para pessoal, né, a questão do que motiva realmente, e aí talvez pela falta do posicionamento e ser mais fácil esse caminho, porque tá lá, o caminho profissional tá traçado na família, então é só ele seguir. Ele muitas vezes tem um nível é mais fácil, um nível de comodismo, ele vai seguindo, só que a gente vê em alguns casos que lá na frente vem um nível de insatisfação, né? Que, puxa, não era muito isso que eu queria estar fazendo. E às vezes até tem possibilidade de depois a pessoa mudar de área e escolher aquilo que ela gostaria. Você não acha, Thiago, que às vezes acho que é importante o filho, né, e o pai, eles olharem dois aspectos, para não pegar um lado emocional,
do tipo o não ou sim de cara, né? Porque, não, com certeza, porque às vezes a pessoa não quer magoar o pai, não quer magoar a mãe, não é? Fala assim, não, de cara já aceitei. Eu sou filho querido, eu sou a filha querida. Eu não vou dizer não, né? É uma vontade tão genuína no pai, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez de falar o seguinte, não dizer nem o sim nem o não. Porque, às vezes, pode ser uma boa oportunidade, que nem, né? Sim. E pode ser que aquilo lá seja algo interessante para ela, mas pode ser que não seja. O que a pessoa ela não rotule nem a negativa e nem na positiva, não é? Isso, porque às vezes pode até ser um momento de transição, né, para a escolha profissional. E é interessante que até no meu caso, assim, quando eu era menorzinho, eu até falava que eu queria ser empresário. Sabe? Mas eu identifico isso como um elemento que eu tenho um perfil de empreendedorismo, né? E mesmo trabalhando com saúde mental, isso é uma característica que eu tenho que me ajudou muito, que é um perfil que eu tenho dessa afinidade, né, com meu pai, dessa questão do empreendedorismo, de na minha área abrir frente. Então, sempre em alguns trabalhos que eu entrei, eu abria campo. Sabe? Isso é uma tendência que eu identifico, e até isso eu vejo como um indicador de especialismo. Tá? A gente ter uma vanguarda no sentido de chegar no lugar que não tem muito aquele trabalho, você abrir, a coisa começar a abrir campo. Você cria oportunidade, né? Isso, entendeu? Então não é olhar para aquele cenário e eu dizer assim, putz, onde eu estou aqui não existe esse campo. Mas então não quer dizer que é o lugar. Não, pelo contrário, se não existe, então vamos criar. E as coisas sempre abriram para mim nesse sentido, então isso é interessante. Mas você viu como é sutil, né? Tem uma tendência minha do empreendedorismo, mas que não era trabalhar com comércio. Saber filtrar. Isso. Cabe muita reflexão do jovem, da jovem, para que ele saiba se orientar mesmo, não é? Agora, Tiago, eu queria que a gente agradece muito a presença de você. A gente com certeza vai querer continuar outros papos aqui, você tem muita informação. Mas eu gostaria que você desse as suas considerações finais, fizesse o que você pode indicar mais para o pessoal que está escutando. Tá, então acho que bem, né, uma síntese aí, eu acho que cada um procure olhar aqui o que motiva, né, quais são as causas pessoais que me motivam assistencialmente, né, e eu começar a avaliar o que eu já tenho feito com isso, né, então isso pode estar presente numa ação social, num trabalho voluntário, dentro da profissão, isso vai aparecer em cenários diferentes, mas que a gente comece a se conectar com esse público que a gente vê que a gente pode contribuir assistencialmente. E aí, começando esse caminho, a gente vai ver por onde que as coisas vão começando a ampliar. Então, na medida que a gente entra nesse movimento de assistência dentro daquilo que me motiva, né, e que faz sentido para mim, eu vou conseguindo identificar mais esse especialismo. É um processo, né? Muito obrigado. Foi uma excelente conversa aqui com o Tiago, que ele é TO, terapeuta ocupacional, mas que deu assim, uma boa visão para a gente aprender sobre tudo, sobre essas questões aqui assistenciais. Eu que agradeço, André. Agradeço a oportunidade aí com vocês. Ok, obrigado. Agora vamos para a nossa dica do dia sobre ProEx no mundo. Bem-vindos ao ProEx no mundo. Eu estou aqui para falar da minha reciclagem, né? Eu sou uma reciclante existencial, conheço a Conscienciologia há mais de 25 anos e tive muita experiência desde que comecei a voluntariar em 1997. Eu já conheci o professor Valdo, mas foi com o lançamento desse livro, do Mudar ou Mudar, que tudo começou a ser potencializado em termos de ProEx. Porque a gente pensa que a ProEx ela tem uma tarefa específica para ser realizada. E a gente que é intermissivista sabe que não é assim. A nossa programação de vida ela é muito dinâmica e toda hora tem uma coisa nova em termos de parapsiquismo, de experiência extrafísica, de assistência na TENEPSO. Então, eu considero que o intermissivista, ele não tem uma idade, um tempo de vida comum. Ele tem fases. E essas fases a gente só vai conhecendo conforme a gente vai trabalhando dentro da assistência. Eu estou escrevendo agora um terceiro livro e eu sei que tudo que eu estou fazendo é muito novo para mim. São novas verdades relativas de pontas que surgem, novas
propostas de assistência também, e cada vez que eu cresço para mim mesma, eu percebo que eu estou numa condição melhor e melhor e me aproximando de um futuro curso intermissivo de melhor qualidade e de uma assistência mais ampla. Eu tinha, na verdade, eu tive que fazer uma reproexis, porque eu sou reciclante, né? Eu tinha uma proexis específica aos 20 anos de idade. Como eu não realizei, eu tive que fazer uma reproexis. Isso vai estar no próximo livro. Então, escrever é vivenciar com a Conscienciologia. Quem quer saber o que é o paradigma, quem quer conhecer, venha, faça os cursos. Aqui em Foz nós temos aqui tudo potencializado, a Cognópolis. Fazer laboratório, fazer cursos potencializa demais o desenvolvimento parapsíquico nosso. E com o desenvolvimento do parapsiquismo, você fica mais atilado para tudo que está acontecendo à sua volta. É uma qualidade de vida melhor, é um melhor domínio bioenergético, é a melhor assistência que você faz, tudo você se sente mais tranquilo e mais autoconfiante para realizar, inclusive, assistências mais desafiadoras que vão aparecendo ao longo do trabalho da Proexis que você vem realizando. Para fechar, é muito importante que a gente tenha uma noção do que é prioritário na vida. Procure acessar suas cláusulas pétreas, o que não é simples, mas a Apex ajuda demais. Tem uma série de dinâmicas e cursos na Apex que podem te orientar como você chegar nas suas cláusulas pétreas, que são suas e de mais ninguém. Gente, nada de ficar transferindo para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. Né? Aquilo que é teu, só você pode resolver. Então, assumir aquilo que você veio fazer e fazer com agilidade, em cima do lance, no tempo exato, isso nos traz muito bem-estar pessoal. E eu desejo sucesso a todos, então, e que, né, Maxi Proexis para todos, para que todos possamos trabalhar juntos, e até a próxima. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, vocês gostaram aí do programa, gostaram da entrevista? Lembre-se que todo esse nosso material que a gente está discutindo aqui fica no Facebook da Rádio RCI Iguaçu. Também você pode acessar ali no YouTube, na Apex, e aí você tem mais acesso, inclusive, das outras entrevistas. Bem, eu acho que o assunto foi super bacana, bem importante para a gente refletir até mesmo como poder ajudar o jovem, a jovem, a escolher a sua carreira, escolher a sua profissão, saber a sua especialidade, não é isso? Bem, a pergunta do dia que nós fizemos para vocês lá no início pode ajudar até essa escolha, esse especialismo. Por quê? A pergunta foi: dentro dos princípios conscienciológicos, qual seria o princípio proexológico que um ex-madeireiro, que no caso, então, ele ganhava o pão mexendo com derrubada de árvores, aí ele passa numa outra existência a plantar florestas, inclusive para o quê? Para melhorar a condição do ambiente, melhorar a condição das encostas e assim vai. É interessante que a gente falou na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ali, principalmente na região de São Paulo, na região de Cubatão, foi feito um grande trabalho de reflorestamento, e muitos jovens hoje não conhecem isso, mas na década de 80, até tinha uma música, né, que o pessoal falava, né, olha, uma lua de mel em Cubatão. Vocês já viram falar isso? É só buscar na internet. Vocês vão ver. E uma lua de mel em Cubatão é porque ninguém vai querer fazer uma lua de mel lá em Cubatão, que era totalmente intoxicado, poluído. Tinha lá diversas empresas químicas, metalúrgicas, então o ambiente ficava pesado, intoxicado, inclusive começou a acontecer nascimento de diversos natimortos, né, crianças sem cérebro devido à poluição. Estava acontecendo um grande nível de risco de derrocadas, né, ou seja, desmoronamentos ali na Mata Atlântica, árvores estavam morrendo e o solo estava desprendendo. Então isso poderia ter um problema enorme ali na região de Cubatão. E aí o que foi feito? Reflorestamento, começaram a jogar sementes, plantar árvores, o ambiente também do ponto de vista de uso de filtros nas empresas. Hoje Cubatão é uma cidade muito melhor para se viver. Vocês busquem no YouTube, né, na internet, tem muitas informações a respeito desse caso, que dá para a gente aproveitar e entender um pouco melhor sobre esse processo
que dá o nome do princípio que a gente está falando aqui, um princípio proexológico, que é o princípio da restauração evolutiva. O que é a restauração evolutiva? É a grande oportunidade que nós temos de desfazer aquelas coisas que não foram tão positivas, producentes, que outrora nós fizemos, e depois a gente volta para melhorar, para refazer a nossa história. Então, o que a gente percebe? Que a programação de vida, ele tem essa pegada, tem essa diretriz de você sentir bem contigo mesmo. E sentir bem contigo mesmo é de dizer o que foi dito de errado, de alguma maneira procurar ajudar o próximo, e você, pai e mãe, de poder ser um melhor pai, de poder ajudar os seus filhos, de ser e entregar para eles uma condição melhor de futuro. Para isso, vocês viram como que é importante a gente deixá-los fazer as suas escolhas, para eles baterem a cabeça sozinho, não dá para segurar e colocar todos eles debaixo ali das asas, né, e ter aquela proteção total. Nós precisamos fazer a nossa parte e deixarmos eles terem a vida deles. Pessoal, então agradecemos muito a presença de todos, esperamos que vocês tenham gostado, as reflexões que foram geradas e contamos com a presença de vocês que no continuar da programação da nossa RCI. Continue com a gente, sempre ao seu lado, e bom final de semana e até sábado que vem em mais um programa Projeto de Vida. Bom final de semana a todos